Você já reparou que algumas pessoas não têm paciência com as outras? Que tem um tipo de pessoa que quando chega numa roda de conversa, as pessoas aos poucos vão saindo de perto? É porque essa pessoa é uma pessoa desagradável. Por algum motivo ou por vários motivos, ela não soube criar laços com o grupo do trabalho, da escola, da faculdade, até mesmo da igreja. Tem pessoas que apresentam o cartão de visita errado e por isso acabam sendo excluídas, rejeitadas, acabam não sendo convidadas para as festas, para um final de semana, para uma conversa, para o cafezinho. O vídeo de hoje é para te dizer como ser uma pessoa agradável, como ser uma pessoa que agrega, que reúne, que atrai as pessoas, que é o contrário daquela pessoa que quando chega, as pessoas saem de perto. Você precisa aprender a falar da forma certa, a se posicionar da forma certa e a mostrar a sua melhor versão. E o vídeo de hoje e de amanhã é exatamente sobre isso. Prepare os seus ouvidos e o seu coração, porque está começando um novo dia. Olá, meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em marketing de posicionamento e estou aqui mais uma vez cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento. E eu faço isso para que você se torne cada vez mais uma flecha afiada. A flecha, você sabe, ela tem direção. Flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré. Flecha só para no alvo. E hoje eu quero compartilhar com você uma história que está no livro das histórias eternas, para que você pegue a lição e aplique no seu dia a dia e se torne a cada dia mais uma pessoa agradável. Acredita em mim, não é por mágica, não é um toque especial que vai fazer você mudar da noite para o dia. É uma construção de posicionamento e comunicação que vai melhorar a sua imagem e vai fazer com que as pessoas queiram estar com você. Tem muitas pessoas que oram, que dobram os joelhos e falam: Deus me ajuda. Deus vai ajudar. Sabe como? Ele não vai transformar você num passe de mágica, numa pessoa que todo mundo quer ter por perto. Não. Ele vai colocar no seu caminho pessoas difíceis para que você aprenda as lições que precisa, para que você faça os ajustes necessários e assim você se torne uma pessoa agradável. E hoje, humildemente, eu venho aqui compartilhar com você técnicas de comunicação, técnicas de posicionamento, para que você atraia as pessoas para o seu lado, para que você seja um aglutinador, uma aglutinadora de pessoas, para que você seja uma pessoa agradável. E isso começa com a sua mentalidade e passa pela sua comunicação. Se você não aprender a se comunicar da forma certa, a hora de falar, com quem falar, o que falar, você não vai conseguir ser uma pessoa agradável. A sua comunicação é fundamental para que você gere conexão com as pessoas, para que elas gostem de você, para que elas te convidem, para que você seja uma pessoa que quando chega provoca sorrisos e não fugas. Não seja aquela pessoa que quando chega perto as pessoas saem de perto. Seja uma flecha, a pessoa que tem direção. A flecha, quando ela levanta a mão, não é para pedir, é para apontar um caminho. E é para isso que você está aqui, é para isso que eu estou aqui no Novo Dia, o meu programa no YouTube, terça e quarta-feira, 7 horas da manhã. Para que a gente melhore a nossa comunicação, para que a gente melhore o nosso posicionamento e para que a gente influencie pessoas a partir daquilo que nós carregamos. Você carrega uma história, você carrega lições e tudo isso é o seu tesouro. Não despreze, não menospreze aquilo que Deus te permitiu viver e aprender. É hora de você se comunicar da forma certa, fazer a diferença no mundo à sua volta e ser luz onde há escuridão. Hoje eu quero ler com você um trecho de Gênesis, Gênesis 37. É a história de José, antes de ir para o Egito e virar José do Egito. Nesse trecho aqui, José conta para os seus irmãos que teve um sonho. E os seus irmãos reagem a ele. Então aqui é um exemplo de comunicação. Tem alguém falando, tem alguém ouvindo, entende o que o outro falou e emite uma resposta, emite uma mensagem. Isso é comunicação. Quando um fala, o outro ouve e entende. O grande problema está no que a gente fala ou em como a gente responde.
A conexão entre as pessoas, ela vai ser afetada, moldada ou transformada de acordo com aquilo que você fala e como você fala. Tem muitas pessoas que não percebem, mas elas falam num tom acima. Tem muitas pessoas que não percebem, mas elas falam num tom imperativo, como se estivesse dando uma ordem. Na verdade, na cabeça dela não, mas ela está dando uma ordem. Aí a pessoa diz, eu não sei porque as pessoas dizem que eu sou grosseiro, que eu sou grosso, que eu sou grossa. Eu não sei por quê. Porque você comunica da forma errada. E quando você ajustar como você fala, como você responde, essa confusão vai se dissipar como uma nuvem. Ela vai embora. Porque ao aprender a se comunicar da forma certa, você vai passar a sua mensagem de forma inteligente, de forma agradável e vai começar a se conectar mais com as pessoas e ser mais aceito, mais aceita por elas. Tudo está na forma como você fala, no que você fala, para quem você fala. A partir de hoje, Flecha, você vai ficar atento às suas palavras, à forma como você fala, porque você vai perceber o efeito disso nas pessoas e a reação delas. Nós temos uma tendência a tratar bem quem nos trata bem e a tratar mal quem nos trata mal. Mais para frente, em alguma série aqui da Novo Dia, eu vou te falar especificamente sobre isso, profundamente sobre isso. Vou te falar sobre os gatilhos da comunicação, para que você aprenda a usá-los, para que isso favoreça a sua mensagem e faça você chegar mais longe. Vamos à história de hoje. Abri aqui Gênesis 37, um dos livros do livro das histórias eternas. E no versículo 7, José está dizendo para os irmãos assim, 6 diz assim, e ele disse, peço que ouçam o sonho que tive. José, filho de Jacó, estava diante de seus irmãos. E ele falou, para aqui um pouquinho, vem aqui ouvir o que eu tenho para falar, eu quero contar para vocês um sonho que eu tive. E José começa a contar o seu sonho para os irmãos. E o sonho dele é o seguinte, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Nós que não somos homens do campo, mulheres do campo, talvez você seja, então você sabe exatamente o que é um feixe. Mas eu vou compartilhar essa informação para que todos entendam o que José está falando. Eles trabalhavam no campo, eles viviam numa área rural de plantações, então eles reuniam ali o trigo ou qualquer outro alimento que eles pegavam no campo e faziam feixes, faziam um montinho, eles ajuntavam. Então isso é um feixe, é um amontoado de algo. E aqui José está dizendo que eles estavam no campo, amarrando feixes. Imagina você pegando ali cana de açúcar, aí você amarra 20 canas de açúcar, é um feixe. Você pega uma quantidade de trigo, aí você amarra, é um feixe de trigo. Eis que o meu feixe se levantou, disse José, e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. O sonho de José era que algo que ele tinha ficava em pé numa posição de autoridade e os feixes dos irmãos se inclinavam, se encurvavam diante dele, simbolizando uma reverência, uma adoração, uma posição de honra a quem está em pé. Em outras palavras, José estava dizendo o seguinte para seus irmãos, eu tive um sonho, que vocês vão se curvar diante de mim e vão me adorar. Um sonho ousado, um sonho forte, um sonho que muitos não têm coragem de contar. Olha, eu tive um sonho que vocês vão me adorar, que vocês vão se inclinar diante de mim. A gente fica um pouco com receio, a gente fica temendo o que os outros vão pensar. Outras pessoas, por outro lado, já cheias de orgulho, talvez, elas vão dizer, olha, tá aqui, todo mundo vai me adorar porque eu tive um sonho assim. Cuidado com a forma como você conta os seus sonhos e mais, cuidado para quem você conta os seus sonhos. Você só deve contar os seus sonhos para quem sonha com você. Assim como você só pode caminhar com quem quer caminhar do seu lado e na mesma direção que você. Não perca o seu tempo tentando convencer as pessoas que o caminho que você está é o melhor. Apenas caminhe e quem estiver indo na mesma direção, logo, logo estará do seu lado. José, no entanto, contou o seu sonho aos seus irmãos.
Quem sou eu? Quem somos nós para julgar José? Ele estava diante dos irmãos dele. Ele cresceu ao lado deles. Ele teve um sonho verdadeiro. Se você conhece a história de José que está em Gênesis, você sabe que esse sonho vai se realizar. Depois de muita dificuldade, de muita injustiça e de muitos problemas, esse sonho se realizou. Pois bem, aqui o jovem José contou o seu sonho aos seus irmãos, e aqui está o ponto da nossa aula de hoje. No versículo 8, diz assim: Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Ou seja, a interpretação dos irmãos de José foi perfeita. Eles entenderam o sonho de José. Era exatamente isso que o sonho estava dizendo e exatamente isso que iria acontecer. Só que antes que os nossos resultados apareçam, dificilmente as pessoas vão reconhecer o talento que nós temos. E pode sim parecer arrogante quando a gente conta os nossos sonhos para algumas pessoas. O problema não está no sonho, o problema está na pessoa errada. O problema está naquela pessoa que não acredita em você, que não te conhece o suficiente, que não tem simpatia por você. Que talvez, que é o caso dos irmãos de José, tenham inveja de você. Esse é o ponto dessa história. Por que os irmãos olharam para José e desdenharam do sonho dele? Porque José era o filho preferido do pai Jacó. E os irmãos sentiam isso. José era o mais novo, o filho que veio na velhice de Jacó. Jacó amava José mais do que seus irmãos, e eles não gostavam dessa diferença. Então, diante do sonho de José, eles reagem dessa forma. Aí eu te pergunto, precisava responder desse jeito? Precisava? Aqui, você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? O versículo continua dizendo, e com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Eu quero fazer um parêntese aqui para falar sobre os sonhos. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele realizará os sonhos do seu coração. Se há pessoas que não acreditam nos seus sonhos, pare de contar seus sonhos a ela, mas não deixe de sonhar. Eu vou repetir para você. Se há pessoas que não acreditam nos seus sonhos, pare de contar os seus sonhos a elas, mas não pare de sonhar. José, apesar de toda a adversidade, apesar de toda a dificuldade e rejeição, não parou de sonhar. Não pare de sonhar. Porque os sonhos, eles são um combustível da realização. Você sonha, você planeja e você executa. E quando você executa, você realiza, os resultados chegam. Então muitas pessoas vão parar do seu lado para zombar do seu sonho, para minimizar o seu sonho, para dizer que ele não vai se realizar. E o meu conselho para você é, não conte os seus sonhos para essas pessoas. Conte os seus sonhos para quem te ama, para quem entende daquilo que você quer fazer e pode te dar um conselho técnico, uma crítica de forma técnica e não de forma emocional. Os irmãos de José erraram por completo aqui. Porque a forma como eles falaram com José foi completamente errada e é isso que eu quero que você guarde. A forma como a gente fala com as pessoas vai fazer com que elas nos julguem, com que elas tenham uma impressão da gente. Se alguém vem para você e conta um sonho que parece impossível de ser realizado, por que você vai dizer, você acha mesmo que você vai fazer isso? Você acha mesmo que um dia você vai reinar sobre nós? Eu não te aconselho. O que custa você dizer, que interessante que o seu sonho, que legal, olha, que Deus te abençoe. A forma como você responde às pessoas vai determinar como você vai se conectar com elas e como elas vão se conectar com você. A forma como você fala no seu dia a dia vai determinar se você é uma pessoa agradável ou você é uma pessoa desagradável. Então, o conselho que eu te dou na aula de hoje para que você atraia mais pessoas, para que você seja uma pessoa benquista, uma pessoa agradável, é cuidado com o que você fala, cuidado com o peso que você coloca nas palavras. Por que você precisa dizer palavras negativas? Por que você precisa ser o do contra? Por que você precisa ser aquela pessoa que diz que não vai dar certo? Não há motivo para isso. Não, Daniel, mas é que eu sou sincerão. Não, isso não é sinceridade, isso é falta de sabedoria. Isso é falta de inteligência. E você que é uma flecha, de uma vez por todas, tem que deixar isso de lado. Use as suas palavras para o bem. Eu tenho uma régua na minha vida que eu quero compartilhar com você. Sempre que uma situação se coloca diante de mim e eu penso em falar algo, porque pensar a gente sempre vai, dizer é que é o ponto.
se devo ou não. E eu penso assim, se o que eu tenho para falar não vai ajudar, então eu não falo. Se o que eu tenho para falar é pior do que o silêncio, então eu vou ficar em silêncio. Só abra a boca. Se as suas palavras forem para construir, só fale. Se as suas palavras forem para incentivar, só fale. Se as suas palavras forem para agradar. Ah, Daniel, então eu não posso mais criticar ninguém? Aí eu te pergunto, por que você faria isso? É o seu trabalho? Por quê? Por que você vai ser aquela pessoa que vai trazer a notícia ruim, a visão negativa, a não ser que seja o seu trabalho? Porque existe uma coisa chamada avaliação de risco. Isso é outra coisa, tá? Ah, não, vamos aqui, vamos gravar um vídeo sobre isso, vamos tocar nesse assunto. Aí você fala, olha, eu acho que você tem que pensar nessa possibilidade aqui, isso pode trazer um problema lá na frente. Isso aqui é uma coisa, análise de risco é completamente diferente de alguém vir para o seu lado e falar, ah, eu acho que esse final de semana vai ser maravilhoso. Aí a pessoa fala, não, vai chover. Você precisa dizer que vai chover? Ah, não, Daniel, mas eu vi que vai chover. Então você pode falar, pessoal, tomara que não chova, porque eu vi na previsão que deve chover no final de semana, mas tomara que não chova. Seja positivo, use a sua boca para o bem. Eu vou ler um versículo para você que fala muito sobre isso. Está aqui, ó. Provérbios 21, 23, diz assim, o que guarda a sua boca e a sua língua, ou seja, o que guarda, o que fala, o que pensa antes de falar, guarda a sua alma das angústias. A pessoa, o que esse provérbio está querendo dizer é que quem pensa antes de falar, quem escolhe bem as palavras, guarda a sua alma das angústias. A alma é o centro das nossas emoções. Então, o que você fala vai te trazer alegria ou tristeza, apoio ou reprovação. O que você fala vai fazer você ser aprovado ou reprovado, acolhido ou desprezado. O que você fala. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que só reclama. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que tem visão negativa de tudo. Ninguém quer estar do lado de alguém que só critica os outros. Então, o meu conselho para você é guarde a sua língua, guarde a sua boca, escolha as suas palavras, porque é assim que você vai se tornar uma pessoa agradável. Um outro versículo bíblico diz o seguinte, que um tolo se passa por sábio se ficar calado. E isso corrobora com o que eu falei até aqui para você. Se você não tem nada de bom para falar, não fale. Ah, Daniel, mas eu não consigo. Controle as suas emoções, porque isso aí não é razão, isso não é inteligência, isso aí é emoção fora do lugar. Eu tenho que falar porque vem aqui na garganta. Emoção fora do lugar. Controle as suas emoções para que as palavras não saiam erradas e na hora errada, diante da pessoa errada. Pessoas agradáveis falam de assuntos agradáveis. As pessoas que são convidadas para ir às festas, as pessoas que são convidadas para o cafezinho, que são convidadas para o happy hour, que são convidadas para o final de semana no cinema, são pessoas agradáveis. E pessoas agradáveis controlam as suas palavras. A gente tem um exemplo aqui da história de José. Os irmãos dele não controlaram as palavras. E diante de uma notícia boa, um sonho bom, um sonho que veio de Deus, de algo que realmente ia acontecer, óbvio que eles não tinham como saber disso, eles reagiram da forma errada, com desconfiança, com deboche, com desdém, com ignorância, com grosseria. E você sabe, quem entra para a história é José. Os irmãos dele são os que lá na frente vão se encurvar diante dele para pedir comida. José estava do lado certo da história. José não parou de sonhar. José sabia usar as palavras. José sabia tratar as pessoas. E por isso ele se destacou também. Um porque ele é um homem escolhido por Deus, um porque ele tinha sonhos revelados, dados por Deus. Claro, ele usou tudo isso também para tratar bem as pessoas. Amanhã eu vou te contar uma história de um homem próspero, rico, que não sabia usar as palavras. E o caminho dele foi terrível. Saber se comunicar, saber falar, a hora de falar para quem falar, vai te colocar no caminho certo, vai te fazer viver dias felizes. Aquele que guarda a sua língua, protege a sua alma das angústias. É assim desde que o mundo é mundo e não vai mudar agora. Funciona com todo mundo e vai funcionar com você também. Então, Flash, a partir de hoje, aprenda a falar da forma certa. Controle as suas emoções. Você não precisa ser sincerão, sincerona. Você não precisa, não, porque veio essa ideia. Não. Pense antes de falar e use o filtro que eu te ensinei aqui na aula de hoje. Antes de falar, pergunte-se, o que eu vou falar é bom? Vai ajudar
Não, não vai. Então fique calado. Ah, Daniel, mas se eu ficar calado eu vou passar como alguém que não tem opinião. É melhor ser alguém que não tem opinião na visão dos outros do que abrir a boca e as pessoas terem convicção de que você é uma pessoa grosseira, despreparada e que abre a boca para falar qualquer coisa. Guarde a sua língua, guarde a sua boca, porque assim você vai estar protegendo a sua alma, o seu coração, as suas emoções das angústias. E de quebra, se tornará uma pessoa benquista, bem vista, querida por todos, agradável às pessoas e elas vão querer estar com você. Gostou, Flecha? Faz sentido para você? A gente vai se ver amanhã, porque amanhã tem mais uma aula aqui na Novo Dia. E eu vou falar sobre como usar as palavras, como ser uma pessoa agradável, como falar da forma correta. Tudo isso a gente vai aprender amanhã aqui na Novo Dia. Eu quero te pedir uma super gentileza. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, a hora é essa. Aperta o botão inscrever-se e torne-se automaticamente, gratuitamente, meu aluno ou minha aluna aqui na Novo Dia. A gente sempre busca casos, episódios, passagens do livro das histórias eternas para trazer uma lição, para colocar luz no seu dia. Compartilhe esse link, mande para amigos e amigas. Tenho certeza que você conhece alguém que vai adorar esse conteúdo e vai aprender de comunicação por meio da Bíblia. A gente vai se ver amanhã aqui no meu canal do YouTube em mais um capítulo, mais um episódio do Novo Dia. Que Deus te abençoe e eu te desejo saúde e paz. Até breve.